E aí, gente, que ótimo a gente iniciando o nosso estudo do livro de Tiago. E esse estudo vai ser um pouquinho diferente, você vai ver que, na verdade, ele não vai seguir cada dia um capítulo. A gente vai dividir um pouquinho mais por perícopes também isso aqui. Por quê? Porque Tiago, ele era tipo eu. Tiago, ele tinha uma cabeça que ele começava a falar de uma coisa, aí ele ia pra outra coisa, e daí ele já falava de outra, e daí ele dava outro conselho, e aí acontece que é muito assunto em um capítulo só, e aí eu decidi dar uma dividida. Então a gente vai estender um pouquinho, não vai ser só 5 dias o livro de Tiago, porque são só 5 capítulos, mas como ele fala muita coisa ao mesmo tempo, a gente vai dividir, tá bom? Então fica aí pra entender como que a gente vai fazer essa divisão e pra gente crescer junto em Cristo, tá bom? Eu tô muito feliz que a gente iniciou novamente mais um estudo. E, gente, que incrível! A gente já tem passado por tantos livros, tantas histórias bíblicas e aprendido tanta coisa que isso tem me animado muito. Tava olhando aqui o meu botãozinho pra ver se ele tá funcionando. Ele tá funcionando, então quer dizer que vocês estão me ouvindo. Gente, então, essa nossa primeira aula, você já sabe, você tá cansado de saber que ela é a nossa aula de contexto. Então, efetivamente, nós só vamos começar no capítulo 1 amanhã. Então, fica tranquilo. E amanhã a gente vai só, deixa eu te explicar já. Amanhã a gente tem tanta coisa pra aprender que a gente vai só do versículo 1, né? Lá do capítulo 1 até o versículo 4. E daí a gente vai pular para outro dia. Nossa, Brenda, mas só isso? Ei! Confia no que eu tô te falando. Vale a pena essa divisão. Porque cada dia vai ser quase que uma pregação para você. Vai ser algo que vai renovar suas energias. Conta comigo, não... confia que eu não tô falando mentira. Tá certo? Então vamos lá, vem comigo. Então, gente, antes de qualquer coisa, você vai abrir aí o seu caderno, o seu livro, a sua página, e você vai precisar entender que a gente tem alguns contextos aqui a serem discutidos. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o dia só do contexto, tá bom? E a gente vai começar com uma pergunta que é o para quem? Como assim, Brenda? Para quem que esse livro ele está sendo entregue? Para quem que esse livro foi escrito? Mas se a gente ler ali, se você for ver, ele está falando que é as 12 tribos. Mas as 12 tribos não existiam mais, então para quem que é isso? Então vem comigo. Bom, a gente vai orar antes de qualquer coisa. E eu já quero que você continue aqui comigo para que a gente possa estender esse livro e que principalmente a gente possa entender tudo que ele tem a nos trazer. Então feche seus olhos e nós vamos orar, tá bom? Querido Deus e amado Pai, muito obrigada por esse dia. Pai, muito obrigada por esse estudo e por esse momento que nós estamos aqui. Senhor, principalmente nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar conosco e que Teu Santo Espírito se manifeste, para que nós possamos entender e compreender o que o Senhor tem a nos falar e principalmente apresentar aos nossos corações. Senhor, que o Senhor me dê uma porção dobrada de sabedoria para que eu possa falar e usar as palavras corretas para tocar no coração das pessoas do outro lado da tela. É isso que eu te peço, Pai, e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, então. Então, para quem que foi escrito, tá bom? Primeira anotação que você vai fazer aí é que ele faz parte das epístolas no Novo Testamento, que são chamadas gerais. Então, por que gerais, Brenda? Porque elas são cartas universais. Esse para quem aqui está sendo respondido aqui. Por que, Brenda? Como assim? Porque não é para uma pessoa em específico. Quando o Tiago usa aqui sobre as 12 tribos dispersas, ele está querendo falar que é a todo Israel. Então, esses conselhos, eles são bons para mim, para você, para o seu vizinho, para o amigo do seu vizinho, e para os judeus, e para os gentios, e para todo mundo. Então, é nesse sentido que elas são consideradas como cartas gerais. Elas não são endereçadas. Coloca aí. Endereçadas. Tá bom? Não é como Paulo escrevia para Romanos, para Gálatas, entende? Você consegue compreender? Para
enfim, não são endereçadas. Por isso que elas são chamadas ou gerais, ou também são chamadas como universais. Então, isso é uma coisa bem interessante para você anotar. Eu já deixo anotadinho na minha Bíblia, aqui nesse espaço para anotação. Você pode anotar num caderno, num resumo, enfim, do jeito que você achar melhor. Tá bom? Outra coisa que é muito legal é que esta carta, ela é uma carta literária e ela tem como função... Então, qual é a função? Coloca aí. A função dessa carta é exortação pastoral. Porque a gente vai ver mais futuramente que quem escreveu essa carta aqui foi Tiago, meio-irmão de Jesus, e que também ele se denominava como servo de Deus, servo de Cristo. E isso significa que ele era ativo na igreja. Ele foi um... Calma aí que eu não vou dar spoiler, tá? Mas enfim, entendeu aí que essa é uma exortação pastoral. É como se seu pastor sentasse, te chamasse lá na mesinha dele e falasse assim: olha, Brenda, você precisa ser mais perseverante, Brenda. Você precisa crescer em Cristo, Brenda. Você precisa fazer isso e aquilo. E assim por diante, tá? Então é isso que ele tá querendo dizer aqui, quando fala sobre uma exortação pastoral. É como se ele estivesse mandando um WhatsApp pra gente, tá bom? Ótimo, vamos... Então a gente já tem aqui para quem essa carta foi enviada, né? Que a gente viu que é para todo mundo. Qual a função dessa carta? E agora a gente vai ver quem a escreveu. Quem fez essa carta? Essa é a outra pergunta que a gente vai responder aqui nesse contexto histórico e bíblico desse livro. Quem fez? Gente, eu não fazia ideia, mas vocês sabiam que existem 4 possibilidades de pessoas que podem ter escrito essa carta? E entre essas 4 possibilidades, o irmão de Jesus, né, o meu irmão de Jesus, é um dos maiores possíveis escritores dessa carta. Mas isso não significa que foi ele. Então a gente não sabe, só no céu nós saberemos quem realmente escreveu a carta de Tiago. Mas graças a Deus que escreveu, porque é uma carta muito importante e que nos ensina muita coisa legal, tá bom? Mas vamos falar sobre essas possibilidades, porque são curiosidades que talvez você não saberia se você não estivesse aqui na CBG, tá? Então já saiba que se você, por acaso, quer indicar a CBG para alguém, você ganha presentes por causa disso, tá? São bíblias maravilhosas, lindas. Se a pessoa, então, decidir que quer participar e fazer ali efetuar o pagamento, a bíblia vai para você e vai para ela também, para vocês terem bíblias novas para estudar na CBG. Isso continua, tá bom, gente? 4 possibilidades. Quais são essas possibilidades, beleza? A primeira possibilidade é que é o Tiago, filho de Zebedeu, que era seguidor de Jesus. Vamos lá ver em Marcos, no capítulo 1. Aqui, ó, Marcos é pra cá, um pouquinho antes. Lá em Marcos, capítulo 1, fala um pouquinho sobre esse Tiago aqui, que está sendo referido, ó. Lá, Marcos, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então, aqui, esse daqui é um dos discípulos. Então, tem a possibilidade de ser esse daqui, um dos discípulos, até porque ele conviveu com Jesus. Tá? Mas o que acontece? Por que esse Tiago aqui, que é um dos discípulos, ele é uma das ideias descartadas? Porque ele morreu martirizado uma data antes desse momento aqui, da escrita dessa carta. Então não há a possibilidade de ser ele. Mas ele foi cogitado como uma, tá bom? Anotou aí? Beleza? Vamos continuar para a segunda possibilidade? A segunda possibilidade é Tiago, filho de Alfeu, que era Tiago o menor. Ou na série The Chosen é o Tiaguinho, né? Então, ele é mencionado em Mateus 27. Em Mateus 27, vamos ver o que diz aqui sobre esse Tiago. Mateus 27, no versículo 56. Aqui diz assim, ó: elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu.
Então, é esse versículo aqui que tá se referindo ao Tiago menor, tá bom? Provavelmente ele era o mais novo ali, ou o Tiaguinho, ou talvez alguma característica física dele. E ele fazia também parte dos 12 discípulos, tá bom? E a gente tem uma outra referência dele lá em Marcos, no capítulo 15. Ó, Marcos capítulo 15, versículo 40, diz o seguinte: algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Então ele era Tiaguinho, porque ele era mais jovem ali nesse sentido. Então ele é uma das possibilidades também. A terceira possibilidade é Tiago, pai de Judas Tadeu, que é diferente do Judas Iscariotes, tá? Então também era uma pessoa bem associada ali, bem próxima do ciclo de Jesus. E depois nós temos então, que é a mais forte de todas, que é o irmão de Jesus. E a gente vê isso lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 19. Vamos lá abrir pra gente ver qual referência tá falando sobre esse em específico, né? No versículo 19 diz o seguinte: não vi nenhum dos outros discípulos, a não ser Tiago, irmão do Senhor, que era meu irmão, né? Que ele era ali uma figura popular e muito respeitada. Aqui, ele é considerado, de acordo com os contextos bíblicos, como bispo da igreja de Jerusalém. Então, ele era conhecido como o justo. Então, ele era bispo nesse momento aqui e era conhecido como o justo, sendo meio irmão de Jesus. Então, aqui a gente vê essa questão. Outro ponto interessante sobre esse Tiago, irmão de Jesus, é que ele foi apedrejado por não negar a Cristo, né? É um momento muito bonito e solene ali que ele vive e que ele morre também para Jesus. Então, essa consideração dele, ele foi um dos pilares ali na igreja de Cristo em Jerusalém. Então, ele tá falando aqui para muita gente, né? Por isso que eu acho que ele não endereça para ninguém. Outro ponto interessante é que essa carta é aquilo que eu tinha falado para vocês, que era uma exortação pastoral. Vocês se lembram disso? Exatamente. E por ser uma exortação pastoral, ela foi dividida em 5 partes. Nós vamos dividir ela um pouquinho mais, para a gente ter compilados e textos mais específicos sobre. Mas o que é muito incrível aqui, gente, é que esses textos, essas 5 pilastras, elas são divididas da primeira maneira. Então, a exortação primeiro vem sobre perseverança nas provações. Escreve aí. Depois, a importância de uma fé inabalável. E depois, os problemas da riqueza e da pobreza. Segundo, a segunda exortação que tem aqui, ela abarca mais 3 temas. Sobre as palavras, como a gente tem que ser praticante das palavras, sobre a obediência e sobre fé e obras. Que aqui tem um contraponto entre Tiago e Paulo, que as pessoas falam que um falou uma coisa e que outro falou outra. Mas na verdade o importante é que tudo se complementa. Eles estão falando sobre o mesmo assunto, só que para povos diferentes. Então imagina você falando para uma galera que é técnica e especialista em engenharia. Você vai usar um tipo de dialeto com ela para explicar sobre algo específico desse assunto, com técnica, dialeto e de uma forma que você conecte com elas. Agora, se você está falando sobre coisas técnicas de engenharia para um público que é leigo, que nunca ouviu sobre isso, então você precisa falar de uma outra maneira. Então, o seu público é o que te dá o seu tom de voz. Então, por isso que um fala que a fé sem obras é vazia. Por quê? Porque aquele público não fazia obras, eles não estavam acostumados. E o outro fala que a fé, ela precisa, que a fé não é só obras.
porque esse público fazia muitas obras. Então, tu consegue entender a diferença entre uma coisa e outra? É isso aí. A terceira exortação, no terceiro capítulo, então, fala sobre brigas e os seus antídotos. Então, como que eu vou resolver essa questão? Como que eu vou melhorar nesse aspecto? Logo depois, a gente tem o quarto capítulo, que fala sobre as atitudes e comportamentos da vida nos últimos dias. Como que a gente tem que agir? O que a gente tem que falar? E como isso é importante nesses últimos dias, porque nós teremos poucas e as únicas pessoas que vão ter contato com Jesus em nossa vida pode ser sim uma Bíblia, né? Vai ser o único tipo de contato que alguém tem com o cristianismo às vezes. E aí, como você tem sido aí? E depois, por quinto, fala sobre juramentos, orações e sobre o arrependimento. Então, você consegue ver que é como se fosse uma semana de oração, onde o pastor ele pega aspectos que a igreja precisa de melhoras e ele vai lapidando aquilo a cada dia para que aquele alimento, para que aquilo que você está estudando possa ser digerido de uma forma não simples, mas uma forma mais efetiva. É isso aí. E esse vai ser o nosso livro dessas semanas. E eu tô muito animada porque eu amo muito esse livro. E ele fala sobre uma coisa que eu preciso ouvir muito, viu? Sobre a língua. E você vai gostar de ouvir sobre isso também, com certeza. Eu postei algumas coisas nos meus stories. Essas são minhas redes sociais, se você quiser seguir, provavelmente você já segue. Mas lá eu postei falando sobre alguns spoilers desse livro aqui. E, gente, é maravilhoso. Você vai amar ouvir sobre e vai ser muito importante na sua vida, tá bom? Um beijo, um abraço e até amanhã!